Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Esse nosso início de culto, eu quero te convidar, você que está com a sua Bíblia, a abrir lá em Colossenses, capítulo 1. À medida que você encontrar, coloque-se de pé. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 9 até o verso 12. Você encontrou? Coloque-se de pé para lermos, acompanhando juntos o que a palavra de Deus nos diz. O apóstolo Paulo diz o seguinte, a partir do verso 9, do capítulo 1: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Então, o apóstolo Paulo apresenta para nós alguns dos pedidos, ou um pedido que ele apresenta diante de Deus em favor da igreja dos Colossenses. E esse pedido tem a ver com o crescimento daqueles irmãos no conhecimento de Deus, na frutificação. E esse crescimento, o apóstolo Paulo entende que vai se traduzir no verso 11, por exemplo, em perseverança, em longanimidade, ou seja, em autocontrole, em domínio próprio, em não desistir quando os obstáculos aparecem. Ou seja, à medida que vamos crescendo na presença de Deus, nós vamos sendo vitoriosos naquela luta que nós travamos contra nós mesmos. Amém? Eu quero te convidar então, nesse início de culto, a orarmos ao Senhor, pedindo que Ele nos permita conhecer um pouco mais do seu amor e da sua graça. Pai, nós te louvamos nessa noite, te louvamos porque Tu desejas que cada um de nós cresçamos no conhecimento da Tua vontade, que é agradável. Tu desejas que aprendamos mais de Ti, que sejamos frutíferos, que sejamos fortalecidos. E na medida em que somos fortalecidos, nós aprendemos a ser mais perseverantes, nós aprendemos a não desistir fácil, nós aprendemos, Senhor, a ser mais longânimos, a controlar a nossa ira, nosso furor, a nossa indignação. E nós queremos, Deus, nesse tempo, enquanto cantamos, enquanto oramos, enquanto lemos e repartimos a Tua palavra, que Tu nos permitas, pela Tua graça, conhecer mais de Ti, conhecer a plenitude da Tua vontade, que se revela a nós no Teu Filho Jesus. Que toda honra e toda glória sejam dadas e tributadas a Ti, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
desfrutar, Deus nos ama e nos convida para fazer o mesmo. A gente pode caminhar na fé celebrando o amor de Deus apenas, isso também faz parte do viver a fé, celebrar o amor de Deus, mas nós podemos ir adiante, mergulhar mais fundo, repartir o amor de Deus, expressar o amor de Deus no mundo, e nós expressamos de diversos modos. Esse é um momento eu te lembrar que nós também expressamos o amor de Deus através da nossa generosidade. Nós também louvamos a Deus por meio da maneira como nós administramos aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Quando nós, com sinceridade de coração, com integridade, com espírito não de posse, mas de mordomo, a gente pergunta: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Dos recursos que o Senhor coloca na minha mão, como que o Senhor quer que eu administre? Quem o Senhor quer que eu abençoe? É impossível a gente caminhar na fé sem fazer essas perguntas e essas orações para Deus, vivendo simplesmente a gastar e a investir e a desfrutar nós mesmos, sem pensar, sem cogitar que Deus quer abençoar outras pessoas por meio de nós também. Então esse seria o momento. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, não irá depositá-lo aqui, mas na saída, se você trouxe o dízimo, oferta, eu quero ofertar, lá na saída você vai depositar no gasofilaço. Que Deus nos inspire, que Deus nos encoraje, renove em mim e você esse desejo de expressar o amor de Deus, amém? Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 2, prosseguindo então com nossa série de mensagens, cujo tema é promessas. E em Josué nós temos contato com as narrativas que falam da entrada do povo na terra prometida, uma promessa que fora feita lá para Abraão. Passaram-se mais de 400 anos, essa promessa começa a se cumprir nos relatos de Josué, e hoje é a nossa quinta mensagem. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 2, a gente vai mencionar um verso ou outro, mas o que esse capítulo 2 narra para mim e para você? Narra a experiência dos espias que vão conhecer Jericó, como essa cidade que eles pretendem tomar posse, como essa terra, o parte dessa terra que Deus prometeu. Esses homens vão e eles pousam na casa de uma prostituta, cujo nome é Raabe. O rei de Jericó fica sabendo que 2 homens vieram a Jericó e eles vieram para espiar a terra. O rei manda notícias a Raabe, que manda embora esses homens, e Raabe os esconde. Raabe mente para proteger esses homens. Raabe conversa com esses 2 espias e diz para eles que ela sabe que Deus deu aquela terra para o povo de Israel. No verso 9, ela diz: eu bem sei que o Senhor deu essa terra para vocês. E tem um negócio, o povo está apavorado, e o povo está desmaiado, o povo está desanimado, porque nós estamos ouvindo, verso 9 em diante até o 11, essa história de que o povo vem ouvindo o que Deus fez, por exemplo, quando conduziu o povo a pés enxutos, passando pelo Mar Vermelho. Como, por exemplo, Israel derrotou 2 povos, que são mencionados no verso 10. Então, o verso 11 encerra com uma afirmação interessante de Raabe, na parte B, que ela diz: porque o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa é uma afirmação interessante, é uma afirmação que nós precisamos nos deter nela, porque é costume na Bíblia, quando
especialmente no Antigo Testamento, se quer falar do todo, se quer falar de algo inteiro, você usar, por exemplo, extremos, como norte a sul. Eu conheço essa expressão que a gente deve ter ouvido algum dia: eu conheço o Brasil de norte a sul. Essa ideia de que o sujeito conhece todo o Brasil. Então aqui Raabe está diante de um Deus, ela que morava em Canaã e que cria em vários deuses. Lembra, o Antigo Testamento, o mundo bíblico não é um mundo onde existem ateus, é um mundo onde existe gente que crê em diversos deuses. E surge então um Deus que se revela a Abraão e que diz: eu sou o único Deus, eu não sou o maior Deus, eu sou o único Deus. Essa revolução de fé que vai acontecer em Israel. O Deus que se mostra a Abraão e que vai caminhando com nuvem de fumaça e coluna de fogo com o povo pelo deserto, não diz que é o maior Deus, ele é o único Deus. Então, a fé cristã abraça isso e dá continuidade nessa mesma direção, que o Deus que servimos é o único Deus, ele não é o maior, porque se fosse o maior teria outros menores, mas nós cristãos acreditamos que o Deus que servimos e cremos é o único Deus, não existe outros. Os outros que a gente acha que existem são criações de homens, são o que nós chamamos de ídolos. Salmo 115 diz que eles têm boca, mas não falam, eles têm pés, mas não andam, eles têm mãos, mas não apalpam, eles têm nariz, mas não cheiram, né? Eles precisam ser carregados, ou seja, eles são nada. A ideia bíblica para o ídolo quer dizer que é algo vão, algo inútil, algo vazio, sem vida. Por que o ídolo precisa ser carregado? Porque ele é sem vida. No mundo antigo se construíam muitas imagens, mas no mundo que nós vivemos hoje, a ideia de ídolos está muito longe dessa ideia nossa de imagens. Por quê? Porque os ídolos têm a ver com dinheiro, tem a ver com um trabalho, tem a ver com pessoas, não tem a ver com status, tem a ver com coisas que não são nada, mas que de repente começam a mandar na gente, começam a cativar o nosso coração. E Raabe servia os seus deuses. Mas impressionantemente no verso 11 ela faz uma afirmação que era difícil ouvir de uma mulher que morava em Jericó. Diz: o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ou seja, esse Deus, diferente dos deuses da nossa terra, que tem um Deus do mar, tem um Deus das estrelas, tem um Deus disso, tem um Deus do fogo, tem um Deus para tudo quanto é coisa. Não, esse Deus, ele é Deus em cima no céu, embaixo na terra, ele é Deus em todo lugar, ele é um Deus em todo lugar, ele é Deus em todo lugar. Ele não tem um território onde ele é Deus, e no outro território ele não apita nada, ele não intervém em nada, ele não é Deus ali, ele é desconhecido ali. Não, Deus de vocês é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Parece que Raabe está vivendo uma experiência de fé no Deus que se mostrou para Abraão. Ela está se libertando dos ídolos da sua terra e agora está se voltando para esse Deus que se diz único Deus. E aí Raabe, então, no verso 12, quer fazer uma aliança com esses espias. Eles colocam os termos dessa aliança, que Raabe pendure um cordão de escarlata, um cordão vermelho brilhoso na janela da sua casa, mantenha todos os seus familiares dentro de casa. Quando Israel chegar para possuir a terra, eles não serão responsáveis pela vida ou sangue derramado de algum familiar que porventura não esteja guardado dentro de casa. Se caso algum ou alguém dos familiares de Raabe dentro de casa tiver a sua vida ceifada por um israelita, o sangue vai cair nas mãos dos espias. Eles fazem essa aliança com Raabe e eles voltam, Não vou explicar mais a história. Eles ficam 3 dias escondidos numa caverna para não ser achados. Depois eles voltam no verso 24 para onde eles estavam, voltam para falar com Josué. E aí me parece que eles estão entusiasmados
Ele diz: certamente Deus nos deu essa terra, porque o povo está apavorado, está desmaiado, e Deus deu de verdade essa terra para a gente. E aí encerra esse relato no capítulo 2. Você deve se lembrar que Raabe, que aqui, num primeiro momento, não passa de uma prostituta. A Bíblia vai dizer coisas sobre Raabe. Raabe, que aqui, num primeiro momento, não passa de uma prostituta, vai se tornar, por exemplo, em Mateus 1, uma integrante da árvore genealógica de Jesus, da história, das origens de Jesus. Mateus 1 inclui Raabe. Era interessante, porque no mundo antigo, quando alguém fazia a reconstrução das suas origens, quem era meu pai, meu avô e papai, por aí vai, aqueles que tinham dinheiro costumavam mandar tirar algum nome que pudesse manchar a sua imagem. Alguns estudiosos dizem que imperadores, ao reconstruir a sua árvore genealógica, mandavam te tirar o nome desse aí. Não quero não, porque isso aí vai manchar a minha imagem. Mas a genealogia de Jesus tem lá Raabe, tem lá, por exemplo, Ruth, tem lá, por exemplo, Davi, né? Tem lá, por exemplo, Tamar. Tem lá umas pessoas que não eram muito bem vistas no primeiro momento. Raabe também vai ser citada em Tiago capítulo 2, aquele capítulo que fala de fé e de obras. Vocês lembram? Quando fala de fé sem obras é morta, o Tiago vai citar Raabe para dizer ela foi justificada porque ela acolheu, recebeu, né, em sua casa os espias. Raabe também vai ser citado em Hebreus 11. Hebreus 11 cita aqueles e aquelas que foram uma espécie de exemplos na fé, e Raabe aparece lá como aquela que viveu pela fé e que a gente tem que se inspirar na vida de fé de Raabe, porque ela acolheu pela fé esses homens em sua casa, esses espias de Israel. Interessante. Então Raabe começa a viver essa experiência de fé com Deus que se mostrou para Abraão. Ela está se libertando dos deuses, né, da sua terra. Agora, três palavras aqui podem ajudar a gente a entender essa experiência de fé que Raabe está vivendo. Eu diria, para ficar mais fácil, 3C: coragem. 3 palavras ajudam a gente a entender essa experiência de fé de Raabe: coragem, cumprimento e contágio. Então, vamos repetir comigo: coragem, cumprimento e contágio. A experiência de fé de Raabe, ela é permeada de coragem. Por que coragem? Porque ela esconde 2 espias, ela é interrogada por enviados do rei, e ela se arrisca escondendo esses homens. O rei dá ordens claras para que ela mande embora esses homens, ela acaba mentindo para protegê-los. Raabe arrisca, ou se arrisca, para proteger esses homens, porque ela começou a ser possuída por uma fé, ela começou a ser tomada por uma convicção que antes não habitava seu coração. E quando a gente tem fé, quando nós somos tomados pela fé em Cristo, quando nós somos envolvidos pela fé ao ouvir a palavra, a gente começa a se encher de coragem. Algumas coisas nós recuávamos, nós temíamos, mas agora, por causa dessa fé que nos habita, por causa dessa confiança nesse Deus que é Deus em cima no céu, embaixo na terra, nós começamos até a correr certos riscos. Nós começamos a correr riscos que, quem sabe, antes nós não correríamos. Raabe se arrisca, porque agora ela está tomada de coragem de esconder esses homens. O verso 4 fala isso para mim e para você, quando diz: a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. O verso 6: ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconderem entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado.
ela esconde esses homens, ela protege esses homens. Na linguagem de Raabe mesmo, no verso 12, quando ela quer fazer aliança, ela diz o seguinte: agora pois jurai-me vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. Raabe tem a coragem de agir com misericórdia para com esses homens que eram no fundo inimigos de seu povo. Raabe age com misericórdia, porque agora ela está tomada de uma fé que traz para ela uma coragem, porque fé que não muda o nosso jeito de ser, irmãos, não é fé. No máximo é fé num ídolo. A fé que não muda a nossa maneira de lidar com as pessoas, não muda a nossa maneira de enxergar o mundo, não é fé. Essa fé que a gente só confessa não é fé. Essa é uma fé de pagãos. A fé no Deus vivo, que se revelou a Abraão, que se revelou integralmente em Jesus, ela muda a vida da gente. Ela muda a maneira da gente viver. Ela não muda o lugar onde a gente vai frequentar culto. Ela não muda o lugar onde a gente vai cultuar só. Isso pode acontecer, até pode acontecer, mas essa fé, ela muda o nosso jeito de viver a vida, de enxergar a vida. Ela muda os nossos valores, ela coloca a nossa vida de ponta cabeça, ela faz uma revolução interior dentro de nós. E isso aconteceu com Raabe. Uma segunda palavra que descreve para nós essa fé de Raabe tem a ver com cumprimento. Por que cumprimento? Porque Raabe passa a enxergar que Deus está cumprindo, Deus está agindo para cumprir uma promessa que Ele fez a Israel. O verso 9, na conversa de Raabe com os espias, essa é a ideia. Ela diz: eu bem sei que o Senhor deu para vocês essa terra. Eu sei que vocês vieram aqui ver a terra e que Deus deu para vocês essa terra. E eu sei que Deus deu porque nós ouvimos falar do Deus de vocês, que é o Deus em cima no céu, embaixo na terra, e o povo aqui está apavorado, está desanimado. Quando pensa em vocês, todo mundo está desanimado, ninguém está achando que vai vencer vocês em combate. O povo está paralisado, o povo já desistiu. O povo não está animado para o combate. O povo aqui não se vê vitorioso de forma alguma. O povo está amedrontado. Então Raabe diz: eu concluo lendo os sinais, porque Raabe sabe ler os sinais. Às vezes a gente acha que sinais é só quando parece anjo, mas coisas sutis vão acontecendo e Raabe vai percebendo. Não é porventura a mão de Deus que está por trás disso que está acontecendo na vida do povo? Essa é a leitura de Raabe. E não só a mão de Deus que está por trás do que está acontecendo em Jericó, mas também a ideia de que Deus prometeu uma coisa para Israel e Deus está cumprindo, vai cumprir. Deus está agindo para cumprir a sua palavra. Quando a gente começa a caminhar pela fé, irmãos, a gente começa a ver pela fé, com os olhos espirituais, Deus a agir para cumprir a sua palavra. E os caminhos que Deus faz ou trilha para cumprir a sua palavra, nem sempre são os caminhos que nós imaginávamos, né? Mas Ele caminha para cumprir a sua palavra. E Raabe começa a perceber isso. Deus está trabalhando para cumprir. Isso que está acontecendo não é um mero medo que habitou o coração do povo, não é um desânimo repentino que veio. Na verdade, o que está por trás do que está acontecendo no coração do povo tem a ver com Deus que está caminhando, trabalhando para cumprir a sua promessa. Essa é a ideia de Raabe. Interessante. Quando a gente começa a olhar para algumas situações que são até desfavoráveis, que ninguém consegue entender, e por trás a gente percebe a mão de Deus. Isaías teve essa experiência, quando no capítulo 6, ele entra no templo, ele vê as mesmas coisas de sempre,
Porque quando a gente lê lá, a fumaça cobriu o templo, isso era comum no culto, né? O incenso era queimado, a fumaça exalava, isso fazia parte de um ritual, tudo que Isaías viu ali, pessoal, no capítulo 6, as asas dos anjos, isso eram imagens de anjos que habitavam, que ficavam sobre a arca da aliança, lembra? Você vai ler isso na Bíblia, em Êxodo, fala como era a arca da aliança. Então ela estava no templo. Então a visão de Isaías não tem nada que ele não visse todas as vezes que ele entrava no templo, mas naquele dia, de modo especial, Isaías não viu só uma fumaça, Isaías não viu só a arca, Isaías não viu só um culto, Isaías não viu só o ritual, o louvor sendo cantado, palavras sendo pregadas, orações sendo feitas como de costume. Isaías teve uma visão do Senhor. Isaías viu o Senhor por trás de tudo aquilo. Isaías percebeu a presença de Deus naquele lugar, coisa que nem sempre ele percebeu, nem todas as vezes ele percebeu. O que está acontecendo com Raabe, ela começa a perceber a ação de Deus para cumprir as suas promessas. Agora, terceiro, a fé de Raabe, ela é contagiante, porque o verso 24, esses homens retornam para conversar com Josué, e a primeira expressão utilizada no verso 24 é certamente. Nessa conversa com Josué, a expressão primeira proferida por esses espias é: certamente o Senhor nos deu essa terra. Estão convictos, certamente o Senhor nos deu essa terra. Mas se você for percebendo a conversa deles com Raabe, a conversa é mais ou menos assim: olha, se o Senhor nos der essa terra, se você não atrapalhar a nossa missão, então tem um monte de si. Raabe no verso 9 diz: eu sei. E a palavra sei aqui, irmãos, é a mesma palavra que o salmista no Salmo 46 verso 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. A palavra saber ali significa um conhecimento íntimo. É alguém que sabe, não porque ouviu falar, Por exemplo, nós estávamos conversando hoje de manhã aqui sobre o Claudinei, sobre o fogo que pegou lá no... Quem ouviu falar? O fogo que pegou lá ali para trás do Bechara, né? Então nós estávamos conversando sobre isso. A gente viu os sinais do fogo, Estava cheio de coisinha preta aí na calçada, lá na porta de casa, na garagem. Agora, pode ser, muito provavelmente, algumas pessoas foram lá, se aproximaram do fogo. Pode ser que alguém viu o fogo, sentiu o calor. Eu me lembro uma vez regressando de Bandeirantes, quando o pessoal colocava fogo, não sei como é que está isso agora, colocava fogo no canavial, e aí nós passamos na estrada, antes de chegar em Cambará, entre Andirá e Cambará, nós passamos no asfalto e sentia o calor daquele fogo lá distante, não com tanta intensidade, evidentemente, mas deu para imaginar o que poderia sentir quem se aproximasse uns 500 metros na direção desse fogo. É diferente esse conhecimento. Quando você vai lá, você sente, você vê com seus olhos, você toca, você vive aquele momento. É isso que Raabe está dizendo. Raabe diz: eu bem sei que o Senhor deu para vocês essa terra. É um conhecimento que Raabe adquiriu ouvindo, mas é um conhecimento profundo, de alguém que parece agora ter certa intimidade com um Deus que antes era estranho. É um saber que tem
que só tem quem é familiar um do outro, esse conhecimento que o irmão tem do outro, que o pai tem do filho, mas que, por exemplo, a gente não tem de um personagem lá da TV, que a gente conhece pela TV, totalmente diferente. A gente não toma café com ele, a gente não vive, não passa algumas horas com ele ou com ela, a gente não conhece de estar com ele, de comer 1 quilo de sal com ele. Então Raabe tem essa experiência. Eu sei que o Senhor, eu conheço profundamente essa história de que Deus deu essa terra para nós. E Raabe está convicta. Agora, os espias não parecem tão convictos. Se Deus der essa terra, mas Raabe, nessa conversa com eles, parece os contagiar de tal modo que quando eles voltam para conversar com Josué, a conversa é outra. Eu disse: certamente, viu, Josué, Deus deu essa terra para nós. Estão convictos. Por que estão convictos se antes não estavam? Tudo nos leva a crer que essa conversa com Raabe os contagiou, os encheu de uma fé que nem eles, sendo do povo escolhido, carregavam. E isso não é novo na Bíblia, não é verdade? Vocês lembram do centurião? Vocês lembram do centurião? O que Jesus falou sobre o centurião para os discípulos? Vocês lembram? O que Jesus falou sobre a fé do centurião? Jesus diz assim: nem mesmo em todo Israel encontrei tamanha fé. O centurião está com um escravo doente que diz: Senhor, não precisa ir lá não, basta uma palavra tua, e eu sei, o Senhor é um homem de autoridade, eu também tenho autoridade, eu sei como é essa coisa de autoridade. Se o Senhor der ordens aí, o Senhor nem precisa ir à minha casa, e eu sei que o meu servo estará curado. E aí Jesus olha para os discípulos, antes diz para o centurião: seja assim. Seja assim conforme bem, irmãos, vamos continuar mesmo no escuro, e aí já a gente ora e encerra. Então Jesus diz para o centurião que fosse assim conforme a fé do centurião, né? Ele depois se volta para os discípulos e diz assim: nunca vi tamanha fé em todo o Israel. Então Jesus compara essa fé do centurião com a fé que ele via em Israel, o povo escolhido. Bom, me parece que Raabe é um tipo de centurião, onde para quem a gente olha e vê que nela habita uma fé mais consistente, mais real, mais profunda do que nos espias, que faziam parte do povo eleito, que receberam a promessa, que passaram pelo mar, que ouviram as histórias de seus pais, que ouviram os relatos de milagres, mas em Raabe parece habitar uma fé mais profunda do que nesses espias, porque a gente não vê Hebreus falar dos espias, a gente não vê Tiago falar dos espias, mas a gente vê Tiago falar de Raabe. A gente lê em Hebreus 11 exemplos de fé, nós encontramos Raabe. Essa fé de Raabe contagiou esses espias. Agora, irmãos, Raabe está vivendo essa fé. Interessante, está vivendo essa fé. Mas para encerrar, quando a gente vai para o verso 12, e Raabe começa a conversar com esses homens sobre uma aliança, porque ela sabe que a terra vai ser tomada, ela quer preservar a sua casa, conservar a vida de sua família, e Raabe precisa que alguém, ou que esses espias, façam para ela uma promessa. Façam para ela uma promessa.
E a palavra promessa aqui não tem aquele sentido que talvez você possa imaginar. Fazer uma promessa do tipo algum sacrifício que você se compromete a fazer. Mas Raabe quer, ou pede, ou precisa que esses homens façam para ela uma promessa, ou seja, se comprometam com ela, em outras palavras, porque fazer uma promessa é se comprometer. Fazer uma promessa é se comprometer, é dizer: eu prometo, eu estou me comprometendo com você. E é isso que Raabe precisa, que esses homens, porque só eles é que podem livrá-la dessa condição, essa sentença de morte que virá sobre Jericó. E ela, como moradora de Jericó, precisa que eles se comprometam com ela, façam para ela uma promessa, e mais, cumpram a promessa. Eu vou pedir para que você se coloque de pé. Nós vamos ouvir um cântico agora, e quem sabe, assim como eu, você olha à volta e vê pessoas que estavam numa situação como Raabe. Raabe era uma prostituta, mas isso não inviabilizou o toque de Deus na vida dela. Ela era uma prostituta, mas ela estava tomada de fé. Agora Raabe se achega para esses homens e ela quer que eles façam uma promessa para ela, eles se comprometam com ela, porque pessoas como Raabe, pessoas a quem Deus está restaurando, está trabalhando, precisam que alguém de Israel, precisa que alguém como esses espias diga: eu prometo, eu vou caminhar com você, eu prometo, você pode contar comigo, eu prometo, eu vou te ensinar o que eu sei da caminhada da fé, eu prometo, eu vou me envolver com você, e nas horas difíceis, nas suas dúvidas de fé, eu vou orar com você, eu vou interceder por você. Raabe precisa. Enquanto você ouve esse cântico, coloca a sua vida, diante de Deus, pergunte para Deus: quem são as Raabes? Não que são pessoas que estavam na prostituição, mas que Deus quer que você se comprometa com elas, como um sinal de um compromisso que você e eu assumimos com o Senhor.
louvamos porque Tu és o Deus capaz de se revelar a pessoas que estão vivendo em situações tão adversas. Tua palavra nos mostra que de modo maravilhoso Raabe foi alcançada. Isso nos revela, Senhor, que por mais que alguém esteja vivendo uma vida que aos olhos de todos nós seja alguém totalmente distante, mas ninguém está tão distante que não possa ser alcançado ou alcançada pelas mãos do Senhor. Ninguém está tão mergulhado na lama ou no poço que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa, graciosa do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos, porque a Tua palavra nos lembra essa verdade, que gente, no poder do Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra, renasce das cinzas. Louvado seja o Teu nome. Nós te pedimos nessa noite, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que nós vejamos quem são aquelas pessoas que, a semelhança de Raabe, Senhor, querem que nós nos comprometamos com elas, querem que nós façamos para elas uma promessa, ou digamos que queremos sim, que iremos nos comprometer com elas para que, em nome de Jesus, elas recebam alimento, em nome de Jesus, elas recebam orientação espiritual, elas recebam as nossas intercessões, elas ouçam de nós a palavra da vida e sejam acompanhadas por nós para que cresçam em graça, em sabedoria, em fé, a fim de ganharem maturidade na Tua presença, Deus. O Espírito Santo de Deus. Quanta gente, Senhor, quem sabe, deseja que nós nos comprometamos, em nome de Jesus, com eles ou com elas, a fim de que suas vidas sejam salvas, que nós, à semelhança daqueles espias, Senhor, nos comprometamos, nos responsabilizemos, Senhor, para que a casa das Raabes sejam salvas, Pai, para que, assim como Raabe e a sua casa, e olhamos no capítulo 6 e vemos o cumprimento da promessa, depois de Jericó ser conquistada, Senhor, Josué se levanta e diga: vão lá e cumpram o que vocês juraram para Raabe. O Deus nos levanta como um povo que se compromete com as pessoas nessa cidade, a fim de que, ó Deus, aqueles que já se ressuscitaram, que foram ressuscitados para a fé, aqueles que já acordaram para a fé, aqueles que já entenderam que Tu és Deus no céu, sobre o céu e sobre a terra, aqueles que já sabem que Tu te revelastes em Cristo, ó Deus, a fim de que eles permaneçam na fé, eles sejam conservados, assim como a vida de Raabe e dos seus foi conservada. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a nos comprometer para que vidas sejam conservadas, vidas sejam livradas da morte e trazidas para a vida. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Agora toma o Teu povo, Senhor, congregado aqui, reunido aqui, em outros lugares na superfície da terra, que a Tua mão bondosa seja sobre nós, que a Tua graça seja abundante e inunde o nosso coração de paz, que o Senhor seja conosco onde nós estivermos, e que o nosso coração seja renovado com a convicção da Tua presença conosco, que os Seus olhos estão sobre nós, que o Senhor conhece as nossas obras, conhece os nossos frutos, que o Senhor nos abençoe, que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, e que a consolação do Espírito que é santo se derrame sobre nós, e que o Senhor nos conduza nessa semana como Teu povo, a fim de sermos sal e luz, de sermos aqueles e aquelas que se comprometem com um compromisso de amor eterno, a fim de que vidas sejam conservadas para louvor da Tua glória. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.